Você já parou para se perguntar por que as mulheres parecem perder o interesse exatamente quando você se entrega por completo? Porque quanto mais você demonstra afeto, mais elas se afastam. Porque o homem que oferece tudo logo no início geralmente termina invisível, ignorado e substituído, enquanto aquele que se contém, que dosa sua presença, que desaparece no momento certo, acaba sendo perseguido como se fosse o último homem da face da terra. A verdade é dura, incômoda e profundamente libertadora. O desejo não nasce da abundância, ele nasce da escassez estratégica. Ele nasce da ausência calculada. Ele nasce do homem que não precisa correr atrás de ninguém, porque as mulheres naturalmente começam a correr atrás dele. Este não é um vídeo de técnicas baratas de sedução. Não vou te ensinar frases prontas, truques de mensagens ou hacks de aplicativo. Vou te entregar algo muito mais poderoso, mais perigoso e mais honesto. 5 regras maquiavélicas da atração. Regras que não ensinam a conquistar mulheres. Elas ensinam a se tornar o tipo de homem que as mulheres sentem uma necessidade quase instintiva de conquistar. A ilusão mais perigosa do homem moderno é acreditar que demonstrar total disponibilidade gera desejo. Você responde em segundos, manda bom dia todos os dias, pergunta como foi o dia dela, está sempre presente, sempre disponível, sempre pronto para agradar. E o resultado? Você vira fundo de tela. Você vira previsível. Você vira seguro demais. Você vira esquecível. A mente feminina, por natureza, é atraída pelo que escapa, pelo que não consegue controlar completamente, pelo que gera uma leve tensão, uma pequena dúvida, uma sensação de: será que ele realmente me quer? O homem que responde em menos de 30 segundos, que está sempre online, que nunca deixa um vácuo, está matando lentamente o desejo. Ele oferece certeza demais. E o desejo não sobrevive à certeza absoluta. Seja presente, mas nunca inteiro. Dê atenção, mas nunca em excesso. Esteja disponível, mas nunca o tempo todo. Deixe que ela sinta, mesmo que por poucos segundos, a possibilidade de te perder. Essa pequena ausência é o que faz o desejo crescer como fogo. A primeira regra maquiavélica da atração é nunca ser inteiramente disponível. A disponibilidade excessiva é o veneno silencioso da atração. Quanto mais você está presente, mais você perde valor. Quanto mais você responde rápido, mais você se torna comum. O homem que entende isso domina o jogo antes mesmo de começar. Ele não desaparece por dias para jogar. Ele desaparece porque tem uma vida que não gira em torno dela. E é exatamente essa vida que o torna irresistível. Quanto mais você se mostra disponível o tempo todo, mais você se torna parte da rotina dela. E rotina não desperta desejo. Rotina gera conforto. Conforto é o cemitério da atração. A mulher pode até gostar de você como companhia segura, mas raramente vai sentir aquela faísca, aquela urgência, aquela vontade de te procurar quando você some por algumas horas. A segunda regra é que o mistério é mais poderoso que a transparência. O homem que conta toda a sua vida na primeira semana está se entregando como um livro aberto. E livro aberto, por mais interessante que seja, raramente é relido com a mesma intensidade. A mulher não quer saber tudo de você logo de cara. Ela quer ter o prazer de descobrir. Quanto mais você revela de uma vez, menos ela precisa investir emocionalmente para te entender. E quanto menos ela investe, menos valor você tem. Seja um enigma bem construído. Não minta. Não crie personagens falsos. Mas também não entregue o mapa completo da sua alma na primeira conversa. Deixe lacunas, deixe silêncios, deixe que ela preencha os espaços com a própria imaginação. O cérebro feminino adora preencher vazios. E quanto mais ela pensa em você tentando te entender, mais você ocupa espaço na mente dela. O homem que revela demais cedo demais perde o encanto. A curiosidade morre. O desejo esfria. Por outro lado, o homem que revela aos poucos, que deixa pistas, que fala pouco, mas quando fala diz algo que fica na cabeça dela, esse homem cria um vácuo que a mente feminina não consegue ignorar. Ela começa a pensar nele nos momentos mais inesperados.
E quando uma mulher começa a pensar em você sem você estar presente, você já ganhou metade da batalha. A terceira regra é nunca mendigar afeto. O maior assassino do desejo é a mendicância emocional. Quando você começa a cobrar atenção, a perguntar por que ela demorou a responder, a mandar textão justificando seu silêncio, você perde imediatamente o poder. O homem que mendiga afeto está dizendo, sem palavras, que precisa mais dela do que ela precisa dele. E essa frase é fatal para qualquer atração. O homem maquiavélico entende que afeto não se cobra. Ele se conquista pela própria presença de valor. Se ela não responde, você não corre atrás. Se ela some, você não envia textão. Se ela testa você, você não entra no jogo dela. Você simplesmente continua sendo o homem que já se basta. Mendigar afeto é o erro mais comum e mais destruidor que os homens cometem. Toda vez que você manda tudo bem, por que você sumiu? Está brava comigo? Você está entregando o controle emocional para ela. E quem tem o controle emocional tem o poder na relação. Quando você mendiga, você se coloca na posição de súdito. E ninguém deseja um súdito. Deseja-se um rei. A quarta regra é ser bom, mas nunca inofensivo. Existe uma diferença brutal entre ser um homem bom e ser um homem inofensivo. O homem bom tem limites, tem princípios, tem espinha dorsal. Ele pode ser gentil, atencioso e carinhoso, mas nunca ao custo da sua própria integridade. O homem inofensivo, por outro lado, cede a tudo, concorda com tudo, aceita tudo só para não gerar conflito ou perder a atenção dela. A mulher pode até gostar do homem inofensivo como amigo, mas raramente o deseja como homem. Ela quer sentir que está diante de alguém que poderia dominá-la se quisesse, mas escolhe não fazê-lo. Essa tensão contida é extremamente sedutora. Seja gentil, seja respeitoso, mas nunca permita que ela pense que você é incapaz de dizer não. A bondade sem limites vira fraqueza. A gentileza sem firmeza vira servidão. A mulher testa o homem o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Ela empurra para ver até onde você aguenta. Se você cede demais, ela perde o respeito. Se você se mantém firme, mesmo sendo gentil, ela sente atração. A quinta e mais poderosa regra é tornar-se o prêmio. A maior mudança de paradigma acontece quando você para de ver a mulher como o prêmio e começa a se enxergar como tal. Enquanto você estiver na posição de preciso conquistá-la, você estará em desvantagem. O homem que se tornou o prêmio não corre atrás. Ele escolhe. Ele não implora por atenção. Ele decide onde coloca a sua. Ele não fica ansioso esperando resposta. Ele vive a própria vida com tanta intensidade que a resposta dela se torna secundária. Quando você chega nesse nível, algo mágico acontece. As mulheres começam a sentir que precisam merecer sua atenção. E é nesse momento que elas passam de alvo para caçadoras. Você não precisa mais perseguir. Elas começam a perseguir a versão de você que não precisa delas para se sentir completo. Porque o homem que tem uma vida com propósito, que se levanta todos os dias para construir algo maior que o próprio desejo, que se sente completo mesmo na solidão, esse homem não precisa ser escolhido. Ele já se escolheu. E a mulher sente isso. Ela sente no jeito que você olha e não suplica, no jeito que você toca e não se apega, no jeito que você some e não se desculpa. Esse é o verdadeiro poder. Não o de atrair com técnicas, mas o de inspirar com existência. O homem que vive com propósito, que tem uma missão maior que a vontade de ser amado, emana algo que não pode ser forjado, a autenticidade. E a autenticidade, quando combinada com contenção e mistério, se torna irresistível. Quanto mais você constrói sua própria vida, quanto mais você se torna um homem com direção, quanto mais você se valoriza internamente, menos você precisa correr atrás de validação externa. E é exatamente quando você para de precisar da atenção delas que a atenção delas começa a vir naturalmente. No final das contas, essas 5 regras não são sobre manipular mulheres. São sobre se tornar um homem tão sólido, tão completo, tão magnético que a atração acontece como consequência natural da sua própria evolução. Pare de correr atrás. Pare de mendigar migalhas de atenção. Pare de se explicar demais. Pare de se tornar previsível.
Torne-se o homem que não precisa ser escolhido, porque já se escolheu. Torne-se o homem que não implora por presença, porque sua própria presença já é valiosa. Quando você incorporar essas 5 regras maquiavélicas da atração, algo profundo vai mudar dentro de você. Você vai parar de correr e, paradoxalmente, elas vão começar a correr atrás de você. Não porque você as manipulou, mas porque finalmente você se tornou impossível de ignorar. E quando isso acontecer, você vai entender a maior lição de todas. O poder mais sedutor não está em conquistar alguém, está em se tornar o tipo de homem que não precisa conquistar ninguém para ser desejado.